Oiê, você sabe o que é um alimento transgênico? A gente ouve tanto, né, esse termo e aí surge a dúvida. Tem gente até que confunde alimento transgênico com alimento orgânico, enfim, são vários conceitos aí que eu acho que vale a pena. O transgênico é aquele alimento que teve o dedinho de alguém colocado dentro da sua molécula do DNA. Então, a estrutura do DNA daquele alimento foi modificada por alguma razão, de alguma forma, pelo homem. Então, a gente tem alguns alimentos sabidamente que tiveram essa modificação. A soja é um deles, o trigo, o milho, que são bem utilizados. Esses grãos aí são largamente produzidos. A soja é bem produzida para produzir ração animal. E aí a gente tem os subprodutos todos e que acaba gerando o óleo de soja, que é um dos mais utilizados nas mesas, né, na casa de várias pessoas aqui no Brasil. Então, a soja, ela teve o seu DNA modificado. O trigo, que é a base de farinhas, né, farinha de trigo é a mais utilizada aqui no Brasil e em muitos países no mundo também teve o seu DNA modificado e o milho também. Então, este é o conceito do alimento transgênico. É aquele que teve a sua estrutura genética modificada com alguma finalidade. Alguns para crescer um grão que é resistente a determinada bactéria ou praga, para dar um grão de determinada forma, para resistir de determinada forma. Então, as razões são várias, e aqui não vamos entrar no juízo de valor de quais são essas motivações, mas até para a gente não ficar emitindo opiniões assim e a gente gera uma discussão filosófica enorme. Do ponto de vista de saúde, existem ainda alguns pontos de interrogação sobre o que esta modificação dessa estrutura dos grãos pode acarretar na nossa saúde. Muita coisa tem se estudado e ainda deixa várias dúvidas, existem várias dúvidas sobre essa resposta. Por isso que eu não me arrisco a dar uma resposta. Mas veja bem, você preferiria comer um alimento que ninguém enfiou o dedo lá dentro para modificar, ou um alimento que alguém mexeu e a gente não sabe o que vai rolar ali? Então, quando você consome um alimento que é orgânico, para receber a certificação do alimento orgânico, ele não pode ter vindo de uma semente transgênica. Normalmente, então, os alimentos orgânicos não são transgênicos. Se você comprar um milho orgânico, espiga, um milho de pipoca orgânico, não é transgênico. A soja orgânica, então um tofu orgânico, a soja em grão orgânica não é transgênico. E o mesmo vale para o trigo, né? Normalmente a gente encontra a farinha de trigo e mesmo o grão de trigo que a gente utiliza para fazer nesses mix de cereais, por exemplo. A gente pode utilizar grão de trigo, a gente pode germinar o grão de trigo e fazer a graminha de trigo para colocar nos sucos. Enfim, tem várias aplicações culinárias aí dos grãos de trigo. Se você comprar, então, produtos orgânicos, eles não serão transgênicos. E o produto orgânico, apenas para deixar os conceitos separados mesmo, o orgânico é aquele alimento que não recebeu inseticida, esses produtos todos para não gerar praga. É o próprio cuidado com o solo, cuidado com a forma do plantio, para que o alimento cresça, né, nessas lavouras, sem o uso de agentes químicos. Então, isso é um alimento orgânico. E o alimento orgânico também, ele tem toda uma estrutura no entorno para poder dar suporte, porque você pode ter contaminação das lavouras por causa dos insetos e tudo mais. Então, é um tema bem complexo, mas o conceito é esse.
alimento orgânico não tem agrotóxico, alimento transgênico teve o seu DNA modificado. Então, de uma maneira bem simples, essa é a explicação desses dois conceitos.